Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre o Carnaval de Belo Horizonte. É possível curtir o Carnaval sem esse medo que as pessoas têm de que vai ter violência, vai ter quebra-quebra? Senhores, pergunta de $1 milhão. Uma coisa que está na minha cabeça aqui, duas das maiores torcidas do Brasil são aqui de Minas Gerais, são aqui de Belo Horizonte, né? E há décadas que nós temos... enfim, o embate entre a torcida do Atlético e do Cruzeiro, que é uma paixão de todos nós aqui em Belo Horizonte. E a gente sabe que quando há aglomerações assim, acontecem alguns imprevistos, alguns incidentes, né? Agora eu tenho medo, Marcos, é que na beleza da nossa adolescência, de ir a um Mineirão dividido, está acontecendo cada vez mais de um Mineirão, de uma cor só e de independência de uma cor só. Não, com certeza. Agora, esse tipo de aglomeração, esse tipo de festa, seja de futebol, ou outra festa popular, ou outra aglomeração no Mineirão, sempre tem incidentes. Só que o Carnaval, infelizmente, em muitos casos, ele tem essa pecha, né? Por exemplo, 1898, um padre Francisco, que era um padre do Curral del Rei, ele já criticava no seu livro, o primeiro livro de história de Belo Horizonte, o Carnaval, que seria uma festa lasciva, que seria uma festa para afastar, para corromper os jovens, né? Que iriam corromper as moças. Não, esse preconceito... Tem um componente moral muito grande. Tem um componente, exatamente, um componente moral muito grande com o Carnaval e com o samba, né? Porque tanto o Carnaval quanto o samba, o coração central, a comunidade que sempre embarcou o Carnaval e o samba no Brasil, e que o fez chegar ao que é o maior do mundo, é a comunidade, principalmente negra, a comunidade favelada, a comunidade de periferia. E que é, tradicionalmente, infelizmente, uma comunidade segregada no Brasil, segregada em Belo Horizonte. Então, isso pega muito essa questão. Esse é o dilema, Guto, que você falava no primeiro bloco? Sim, assim? Se a gente for, inclusive, perceber, assim, existe também, paira sobre a ideia do Carnaval, uma ideia de descontrole, né? Assim, mas que também é algo também do dilema de Belo Horizonte, essa ideia de que é uma experiência urbana desde o início muito controlada, né? A gente acha muito interessante o próprio desenho ali da cidade, todo quadriculado, etc., mas pesava ali também uma ideia de uma experiência urbana controlada, né? O que é complicado, como você disse, é como um Mineirão de uma cor só também. Ela como se ela previsse as experiências, antevisse isso, tivesse muita dificuldade com o que é, de fato, a experiência de uma cidade, que é a sua renovação constante. A força da rua, da experiência da vida em comum, por exemplo, é o ineditismo que ela pode ter, o que ela pode inventar. Quando eu falo aqui desse Carnaval, mesmo da memória, eu não estou fazendo nem uma remissão de que a gente deve ser como um Carnaval de antigamente, mas é justamente como a força inventiva de tradição que esse Carnaval foi, a gente pode continuar a exercer ela, né? E é isso, às vezes eu acho que o dilema é um pouco esse, a gente temer, querer garantir um certo contorno para essa festa, né, para usar um termo sério da nossa cidade, e deixar escapar o que há de mais importante na experiência urbana, que é o que está fora desse contorno, o que ainda não veio, né? Nosso futuro, vamos dizer assim, enquanto comunidade. Gilberto, o que é prático dessa questão, né? A gente viu ao longo desse pré-carnaval que a prefeitura chamou os blocos, olha, registrem qual que é o percurso, quantas pessoas, né? A prefeitura chamou isso para o que é organizador desse movimento difuso. Vai ser seguro, vai ser confortável, vai ter banheiro químico, Polícia Militar, Guarda Municipal, o que você tem para dizer para a gente? Eu costumo dizer, eu venho sendo muito provocado nesse sentido, né, de como é que a cidade vai funcionar e o que é o ideal e etc. Eu costumo brincar que a cidade que a gente vive 4 dias de carnaval é a cidade que a gente vive os outros 365 dias do ano. Onde o bom senso deve reinar desde de um lixo que você joga na rua, até o comportamento que você tem, né? Você brincou, eu acho que carnaval, eu escuto muito isso e eu acho muito bacana, assim, às vezes as pessoas falam, poxa, eu estava andando num bloco e vi uma estátua, uma obra de arte, um monumento que eu nunca tinha visto, porque está tão acostumado a andar na cidade de uma forma bitolada, vamos chamar assim, e que quando está ali a pé, vivenciando a cidade de uma outra forma, consegue até visualizar a cidade de um outro jeito.
É claro que em termos práticos a gente também tem que pensar. Então, assim, o único jeito que a gente tem de tentar entender o funcionamento ali dos blocos é através desse cadastro, para que a gente consiga posicionar banheiro químico ou mesmo posicionar, e aí no caso, né, as forças policiais posicionar o efetivo de guarda municipal ou de polícia militar ou enfim de trânsito, né? E eu vejo acontecendo um movimento que eu considero muito bacana, porque eu acho que o carnaval tá obrigando a cidade a vivenciar. Eu estou usando a palavra obrigando propositalmente mesmo. Está obrigando a cidade a vivenciar um outro tipo de experiência, né? Então, quando a gente discute com o BH Trans, assim, você tem o centro totalmente tomado, né? E aí, como é que você chega com o transporte público, né? Assim, agora, será que esse transporte público, durante esses dias, uma pessoa que normalmente está acostumada a pegar um ônibus ou o seu carro que para meio quarteirão de casa, será que esses dias ele não pode andar 8 quarteirões ou 5 quarteirões? Nós estamos falando de 4 dias, de ele experimentar a cidade de uma outra forma, dele vivenciar a cidade de uma outra forma e entender que tem 2 milhões de pessoas na rua a fim de vivenciar aquilo ali, né? Então, eu acredito sim que tem jeito de termos um carnaval seguro. Eu acho que depende muito da população como um todo, às vezes até mais do que um grande policiamento. Eu acho que depende de um bom senso mesmo e de querer vivenciar essa festa da melhor maneira possível, né? E com bom senso. É fato Não que sei as se vocês pessoas... concordam comigo. É fato eu que as acho pessoas conhecem o carnaval de Belo Horizonte. Com certeza. Com certeza. Infelizmente, eu posso te afirmar que Pouco conhecem é pouco. É pouco. Conhece quase nada. Né? Inclusive, do pessoal. Eu não estou falando isso com arrogância porque é a minha profissão. A minha profissão é pesquisar. Né? Eu tenho obrigação de saber. Escolhi o samba e o carnaval da cidade, eu tenho obrigação de saber. Mas eu vejo, inclusive, entre sambistas mesmo, que desconhecem a história do samba de Belo Horizonte, entre carnavalescos, sejam os antigos das escolas de samba, sejam os novos dos blocos, desconhecem a história do carnaval, né? Então, eu acho que esse reencontro com a memória da cidade, com a história da cidade, com a história do carnaval, vem muito no que você falou. Eu achei essa fala sua muito importante, porque eu acho que essa experiência desses últimos carnavais, ela abre uma oportunidade para nós belo-horizontinos, né? Eu não sou daqui, mas me considero, para que a gente se reencontre com a cidade, se reencante com a cidade, que se tenha uma nova experiência, com novos olhares sobre Belo Horizonte. E quando eu falo sobre Belo Horizonte, não é apenas sobre o espaço público, sobre a rua, sobre os monumentos, mas sobre as outras pessoas também. Porque é saudável curtir a cidade. Não, e é saudável curtir as pessoas. Sim, né? Bakhtin, que é um teórico russo que estudou o carnaval medieval, ele dizia que uma das principais características do carnaval daquela época era se quebrar as hierarquias sociais, as diferenças, para que as pessoas se vissem como seres humanos uns aos outros. Então, acho que esse carnaval que tá bombando aí na cidade há alguns anos, ele é um momento para que a gente se reencontre com o pessoal do Santo Antônio, reencontre com o pessoal da Vila Senhor dos Passos, do Braquete, da Vila Estrela, que é o que muitos blocos estão fazendo. Acho que é uma oportunidade, como você falou, da gente reconhecer a cidade, da gente ter uma nova experiência com Belo Horizonte, se Belo Horizonte sair mais amadurecida do ponto de vista do humanismo. E a gente vê que é necessário o humanismo nessa época que a gente está vendo, é necessário retomar e resgatar esse humanismo entre nós. E a gente vê cenas que nos faz ter esperança de novo, né? A gente vê cenas, às vezes, esses dias no ensaio eu vi uma cena muito legal, moradores de rua, que ali estavam se divertindo, e no meio das pessoas, e bem aceitas por elas, vamos chamar assim, e isso às vezes nos dá uma esperança de falar, pô, será que é possível a gente também reviver o todo, né? A existência, assim, do que a gente vai fazer, qual que é o nosso papel na cidade, e eu acho que o carnaval proporciona isso, né? Às vezes você vê um morador de rua ali, que você, quando vê, porque muitas vezes ele nem é visto, e quando vê tem medo, e numa situação do carnaval você se pega dançando com um morador de rua, a gente vê cenas desse tipo que... Eu acho ainda que a gente precisa também, e eu acho que quando você comentou de alguns blocos, a gente precisa provocar isso também. Né? Porque naturalmente a nossa cidade é desenhada, e a experiência urbana nossa é desenhada para segregar. Né? Assim, isso é um projeto, inclusive o projeto de segregar, inclusive o passado. Né? Assim, quando a gente fala como foi possível
em algum momento, vigorar a ideia de que a gente não tinha carnaval nessa cidade. Né? Como que foi? É uma vitória de um projeto tão artificial, né, assim, e que foi planejado, de fato, alguém planejou isso. Assim, isso veio de algum lugar. Para manter o carnaval quietinho ali, não existe, então não vamos ter. Isso é uma ação, né? Isso não é simplesmente só um descaso. Assim, isso foi reprimido, vamos dizer, uma demanda e uma memória reprimida. Então, para isso, a gente tem que provocar. Esse carnaval não voltou à toa também, não foi uma geração espontânea. Teve uma geração que provocou a cidade nesse aspecto, né? Em se renovar, né? Em se reencontrar, como você disse. Agora, Guto, no terceiro bloco, eu quero provocar, inclusive, essa fitinha que está no braço aí, que de alguma forma limita, segrega, diz aonde você vai. Ó, você é azul, então pegar a fitinha do Guto ali. Aqui, ó, vou explicar que fitinha é essa, inclusive, no próximo bloco. Porque a fitinha azul te permite ir para o camarote ou não. Nós vamos falar um pouquinho disso. Tá bom, eu vou explicar. Agora, caminhamos para o intervalo e aí eu queria te convidar a conhecer o site da TV Horizonte, porque lá, Horizontes Debates Antigos estão lá. E o ano passado, a gente fez um belo Horizonte Debate falando sobre a porção sagrada e profana dessa festa. Ser feliz é divino. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.